Nós estamos dentro do escopo do tema geral, o Evangelho de João, palavra, vida e edificação. Chegamos à mensagem de número 3, cujo título é A Eternidade Passada e o Tempo. A leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos de 1 a 2, Efésios 1, versículos de 9 a 10, de 22 a 23, capítulo 5, de 15 a 17, 1 Coríntios 15, 24 a 28, Apocalipse 20, versículos 10, 14 e 15, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Graças a Deus, o Senhor nos conduziu para ver os escritos de João. E para nossa surpresa, logo na mensagem de número 1, ele nos revelou que o Evangelho de João começa a nos levar para o alto, para o céu. Graças a Deus que o Evangelho de João, ele é representado por uma águia, porque o Evangelho de João retrata o nosso Senhor Jesus como Deus. O Evangelho de Mateus retrata o nosso Senhor Jesus como Rei. Ele é o Rei do reino dos céus, ele é o Rei da linhagem de Davi. Ele veio aqui na terra para estabelecer o seu reino, o seu governo, e por fim Deus Pai o designou para reinar sobre todas as nações. E o Evangelho de Marcos retrata o nosso Senhor Jesus como um servo. Ele veio aqui na terra, se tornou um homem, assumiu a forma de um servo. Um servo não tem genealogia, um servo não tem direito trabalhista, um servo está aqui para servir e não para ser reconhecido e nem para receber elogios. Ele veio aqui na terra para servir o homem e servir a Deus. E o Evangelho de nós estamos no Evangelho de Lucas, retrata o nosso Senhor Jesus como um homem, pois o homem representa toda a criatura, e o homem foi eleito por Deus para fazer a vontade de Deus, porque o homem foi criado diferentemente de todas as outras criaturas. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus, ao criar o homem, soprou nas suas narinas e criou o espírito humano nele. Então o homem é diferente de todas as outras criaturas e representado, pelo Evangelho de Lucas. E finalmente o Evangelho de João é representado por uma águia, porque João retrata nosso Senhor Jesus como Deus. Havia naquela época já muitas heresias correndo dentre o povo de Deus, e dizendo que Jesus não era verdadeiramente um homem, e outros diziam que Jesus não era Deus, era meramente um homem. Mas João fez questão de deixar bem claro que o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. Por isso que o Evangelho de João, ele nos leva para o alto, sobre as asas de uma águia. Então daqui para frente nós vamos ver todas as coisas lá do alto, porque João visa nos levar para o alto. Não queremos ver as coisas na visão de uma formiga que não sai do chão, é apenas uma visão bidimensional. Mas nós queremos ser elevados até o alto para ver as coisas como Deus vê. Deus quer nos levar para o alto, ver as coisas lá do alto.
Por isso que logo no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então aqui já mostra, queridos irmãos, aqui diz: no princípio era a palavra. Esse princípio aqui de João capítulo 1, versículo 1, não é o princípio da criação, não é o princípio do mundo. Esse princípio do Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, diz respeito à eternidade passada. Então, desde a eternidade passada, a palavra já estava ali. E a palavra é o Filho de Deus, e a palavra é Cristo. A palavra já existia no princípio, na eternidade passada. E a palavra estava com Deus. Aqui mostra que o Filho estava com o Pai, Cristo estava com Deus, mostra a coexistência do Filho e o Pai na eternidade passada. Tá? E também mostra que a palavra era Deus. Então, o Filho também era Deus, Cristo era Deus, ele é Deus. Tá? Então, para deixar bem claro, o Evangelho de João foi escrito dessa forma, logo no primeiro versículo, afirmando que Jesus é Deus. E Jesus é Cristo, que estava com Deus. Jesus estava já no princípio com Deus. Muito bem. Diferentemente do princípio do primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Gênesis 1, versículo 1 também fala de um princípio. Abra sua Bíblia em Gênesis. Ali diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o princípio do tempo. O princípio de João capítulo 1, versículo 1, ainda não tinha iniciado o tempo. Se tratava da eternidade passada. Espero que vocês estejam me entendendo. A partir do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, aí começa a contagem do tempo. No momento em que Deus começa a criar, Deus inicia a contagem do tempo. Por quê? Porque Deus, ele habita na eternidade. Na dimensão de Deus não há tempo. Deus não está limitado como nós ao tempo e ao espaço. Deus habita a eternidade. Isaías 57 nos mostra: Deus é o alto, o sublime, que habita a eternidade. Ele está na eternidade, na dimensão que ele está, não há tempo, o tempo não passa, por isso que não há mudança em Deus, não há nem sombra sequer de variação em Deus, porque Deus habita na eternidade. Por isso que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque ele habita a eternidade. Então, em Deus não há questão do tempo, mas para haver a criação, Deus precisou iniciar o tempo. Não sei se vocês estão me acompanhando. Então, Gênesis 1, versículo 1, começa a contar o tempo. E nós hoje, como criaturas, nós vivemos dentro do tempo. Para nós, veja o seu relógio. Vamos contar 5 segundos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 segundos que eu contei não voltarão mais. Não há como voltar.
O tempo é implacável. Se você perdeu, perdeu. Então, o tempo não volta. Não há como fazer voltar o tempo. Por isso que a Bíblia fala para nós remir o tempo. Não vamos deixar desperdiçar um minuto sequer. O tempo é importante. Tá? O tempo termina quando? O tempo serve para quê? Será que Deus criou o tempo é só para se divertir? Não. Tudo tem um propósito. Para que serve o tempo? Tá? Então, vamos para o livro de Efésios, capítulo 1. Versículos 9 e 10 vão nos dar uma luz muito clara com relação ao que Deus quer fazer no tempo. Que será que Deus quer fazer no tempo? Qual será a vontade de Deus? Irmãos, todos os cristãos que se importam com Deus querem fazer a vontade de Deus, não é verdade? Tanto é que é muito comum entre os cristãos dizerem o seguinte: qual será a vontade de Deus para a minha vida, não é assim? Eu estou diante de uma indefinição, eu preciso tomar uma decisão. Será que a vontade de Deus para mim é escolher o A ou escolher o B? Será, que a carreira que eu devo seguir, qual delas é da vontade de Deus? Eu devo seguir essa carreira ou aquela? Ou devo casar com essa moça ou aquela? Quer dizer, então, os cristãos vivem todo o tempo perguntando qual é a vontade de Deus. Só que para nós, irmãos, a vontade de Deus está muito a varejo. Essa é a vontade de Deus, aquela é a vontade de Deus. Irmãos, aqui, esses dois versículos trazem uma grande revelação para nós sobre o que é a vontade de Deus. Efésios 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Qual será a vontade de Deus? Que é um mistério e ninguém sabe o que é.